A paz do Senhor para todos, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, todos que estão inscritos, sejam bem-vindos. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like aí e assim nós estaremos sempre disponibilizando novos vídeos comentados para abençoar a sua vida e o seu período de estudo na Escola Bíblica Dominical. Nosso objetivo é abençoar você com a Palavra de Deus e cooperar com o seu desenvolvimento na Escola Bíblica Dominical. Amém? Na série EBD, aulas em vídeo, vamos estudar a lição de número 6, que tem por título Deus, o nosso provedor. Amém? Vamos tomar por base o texto áureo da nossa lição, que encontra-se em Gênesis capítulo 26, versículo 2, que diz assim: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Nós vemos aqui o título da nossa lição, Deus, o nosso provedor, e no texto áureo, Deus aparece a Isaac e dá a ele uma direção para que ele não tomasse um rumo que chegasse até o Egito. Então, o Deus da nossa provisão, ou seja, Deus, o nosso provedor. A Bíblia ela está cheia de exemplos, de fatos, de ocorrências, de pessoas que serviram a Deus, que provaram dessa ação benéfica de Deus. Deus, como provedor, é aquele que provê. E essa providência de Deus não é só em questão de alimento, não é só em questão de suprimento em momento de escassez, de crise, mas a Bíblia apresenta Deus, ele agindo como Deus, provedor de todas as coisas, quando ele prometeu trazer a redenção da humanidade. Quando o pecado entrou no mundo, que prejudicou toda a raça humana, Deus, no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, ele começa ali a prover a redenção, trazendo ali a primeira promessa messiânica. E Deus vem trabalhando do Antigo ao Novo Testamento, onde nós vemos que ele realizou o plano da redenção, trazendo Jesus Cristo aqui neste mundo, que morreu por nós na cruz, que ressuscitou, nos garantindo a nossa redenção. E hoje pregamos a palavra e o Evangelho de Jesus Cristo que salva, que cura e liberta, está sendo anunciado pela igreja. O que é isso? É o Deus provedor. Deus, ele também é aquele que provê a salvação da nossa alma. Isso ele trabalhou antes mesmo da fundação do mundo. Deus é o provedor nesse sentido, mas também na questão da necessidade do seu povo, em momentos de crise, em momentos de adversidade. Deus sempre se levantou para prover para o seu povo sustento, a libertação, a vitória, o sustento, o alimento. Quando faltou água, Deus fez surgir água da rocha. Quando faltou alimento no deserto, Deus fez um banquete no deserto, Deus mandou carne, Deus mandou aves. Quando faltou o suprimento e a capacidade de sobrevivência, quando o povo de Deus estava no deserto, Deus fez uma coluna de nuvem que trazia a sombra, trazia ali uma brisa para que o povo tivesse uma vida possível ali naquele deserto. Quando à noite, que a temperatura fica bem fria, bem baixa, Deus levanta uma coluna de fogo e ali Deus sustenta o seu povo. Então, o povo viveu ali no deserto
sustentado por Deus, porque no deserto não tem como plantar, no deserto não tem como você encontrar água, mas Deus, Ele foi o Deus provedor na vida do seu povo, na vida daqueles que creram, que obedeceram e que tiveram fé e confiança na sua providência. Então a Bíblia apresenta Deus assim. E aqui Deus aparece no texto áureo da lição a Isaac e faz-lhe uma diretriz. Deus faz aqui uma aparição e dá uma direção a Isaac. Aí você pode perguntar, quem é Isaac? Isaac, ele é o filho de Abraão. Nós falamos de Abraão, aquele homem de Deus, homem de fé, que estava avançado em idade, sua esposa também já estava avançada em idade, passou do tempo, e quando era jovem, era estéril. Então, Deus prometeu um filho, e Isaac foi esse filho que Abraão teve. Abraão teve um filho com Agar, uma das servas da sua esposa, mas não era esse o filho da promessa que Deus havia prometido, pois o nascimento de Isaac foi um nascimento sobrenatural. Deus fez o impossível, uma mulher avançada em idade, a conceber uma criança. Então, Isaac cresceu e foi um homem de fé, um homem que tinha as promessas de Deus na sua vida. Quando Abraão morreu e Isaac trilhou o caminho do seu pai, nas promessas de Deus, Deus apareceu para ele, fez promessas. Primeiro Deus deu a direção. Por quê? O que foi que aconteceu neste momento? Quando a Bíblia mostra, no capítulo 26 de Gênesis, que houve uma grande fome na terra, semelhante nos dias de Abraão. Uma fome grande que eles foram obrigados a sair daquele lugar. E eles foram para Gerar, terra dos filisteus, que já é fronteira com o Egito. Então Deus apareceu aí e deu uma direção, dizendo que não desça para o Egito. Porque Deus não queria que Isaac fosse para o Egito, mas deu uma direção: peregrina nesta terra, habita nesta terra que eu te disser. E assim foi Isaac. Foi para essa terra porque se ele ficasse onde estava, todo mundo estava migrando, indo para um lugar melhor, porque não tinha como plantar, saiu de uma terra semiárida. Como era que ia manter as suas crias, seus animais, o povo que estava com ele? Então ele era obrigado a ir para um lugar onde podia, de certa forma, manter o seu sustento ou até mesmo prosperar. Então ele foi para Gerar. Chegou lá, Isaac teve um momento que fez semelhante a Abraão. Sua esposa era muito bonita e, como o povo naquela terra estranha não tinha limites para conseguir o que quer, Isaac, temendo por sua vida, disse que Rebeca era a sua irmã. E assim foi tomada para ser esposa do rei. Mas logo foi descoberto. Então ele repreendeu Isaac e baixou ali um edito para que ninguém tocasse nele e nem na sua esposa. E eles foram viver ali naquela terra. E Deus abençoou. Deus era com Isaac, porque veja o que é que a Bíblia diz a respeito de Isaac. Deus, ele confirmou as bênçãos, as promessas que foram feitas a Abraão e aplicou na vida dele.
Gênesis capítulo 26, diz assim, versículo 3. Começando do versículo 2, que diz assim: E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Veja que o Egito é sempre descendo. Habita na terra que eu te disser. Versículo 3. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Então, nós vemos aqui que Deus confirmou as promessas que foi dada a Abraão. Essas promessas foram aplicadas na vida de Isaac, porque ele agora estava dando continuidade às promessas de Deus na vida dele. Então Deus assegurou Isaac, ele obedeceu, não desceu para o Egito, Deus advertiu, e ele habitou ali naquela terra, passou a peregrinar ali, e Deus prometeu abençoar. E o que é que acontece? Deus abençoou, como foi dito. Isaac, ele prosperou no mesmo ano, a sua plantação, a sua produção dos animais, prosperou de uma forma tal que ele produziu bem naquele mesmo ano. E prosperou de certa forma que estava chamando a atenção daqueles moradores. Até o rei ficou impressionado porque Isaac tinha mais servos trabalhando para ele do que mesmo o rei. Isaac tinha mais gado, mais animais, mais plantação do que mesmo aquele povo que vivia ali naquela terra. Não era porque Isaac estava fazendo algo ilegal, porque Deus estava abençoando Isaac. E isso causou uma certa inveja naqueles homens, e o rei chegou para Isaac e disse, você está crescendo mais do que eu, e é melhor se apartar. Então ele se apartou, foi lá para o vale de Gerar, e assim Deus, mesmo assim, continuou abençoando Isaac. Isaac, saindo daquele local, precisava procurar água, precisava cavar poços. E ele cavou poços ali que Abraão já havia cavado na época. E quando ele cavou aquele poço, tinha água. Mas a inveja era tão grande daqueles moradores que eles taparam, entulharam aqueles poços. E o interessante é que Isaac ele não foi ofensivo, não foi reivindicar. Eles disseram que a água era dele, a terra era deles. Mas Isaac permaneceu ali no seu lugar e foi cavar poço em outro lugar. Quando Isaac cava outro poço em outro lugar, jorrou água daquele lugar. O poço que ele cavava tinha água viva. Por quê? Deus era com ele. Não importasse para onde Isaac fosse cavar, procurar sustento, alguma coisa, que Deus era com ele. E aqueles homens vieram de novo e taparam aquele poço. E Isaac, mais uma vez, com a sua atitude, ele cava o poço em outro local. Dessa vez, eles não taparam. Eles viram que havia algo especial de Deus na vida de Isaac. Resultando assim, chegou o rei e estabeleceu um concerto com Isaac, porque eles reconheceram que Deus era com Isaac, que Deus abençoava Isaac. Então, ele permaneceu ali e conquistou os seus inimigos, sem ao menos levantar
uma arma ou fazer uma ofensiva contra eles. Então, nós vemos assim que a vida de Isaac foi uma vida incrível, assim, um patriarca que peregrinou, obediente, crendo nas providências de Deus, sem precisar agir por impulso, sem usar sua autoconfiança, mas confiando em Deus e na sua providência. Então, o que nós podemos aplicar aqui dentro desse relato da vida de Isaac? Podemos ver o seguinte: porque Deus disse a Isaac para não ir para o Egito, não descer para o Egito. Sabemos que o Egito é símbolo de um mundo que se opõe contra Deus. Abraão, quando ele desceu para o Egito, ele não consultou a Deus, não procurou a aprovação de Deus, e ali a sua experiência não foi boa. Abraão lá, em meio à crise, errou, mentiu. Abraão não levantou sequer um altar ali para adorar a Deus. Então, a experiência que ele teve no Egito foi um erro. E Deus chega para Isaac e diz: não desças ao Egito. Então, ele fez o que Deus pediu. Habitou na terra que Deus disse que era para ele peregrinar. Mas agora que Isaac estava fazendo a vontade de Deus, beleza, não ia ter problema, não ia ter nenhuma adversidade, não ia ter nenhuma tribulação. Não foi bem assim. Deus estava abençoando ele? Estava. Por quê? Ele estava no caminho da obediência. Ele estava seguindo na direção de Deus. Mas, mesmo assim, ele teve um momento de crise. Mesmo assim, ele teve dificuldades. Por quê? Ele teve um momento de fraqueza. Quando ele mentiu, dizendo que a sua esposa não era sua mulher, a semelhança do seu pai, que um tempo atrás cometeu o mesmo erro, Isaac também comete o mesmo erro. Por quê? Em um momento de crise, de adversidade, de necessidade, ele chegou em uma terra estranha, onde aqueles homens eram capazes de tudo para conseguir o que quer. Então, Isaac, ele se achava na necessidade de dizer aquilo, porque ele tinha esse temor. Foi uma falha, foi um erro, não confiou ali naquele momento no Senhor, mas o interessante é que ele depois aprende a trilhar o caminho para crer no Deus de toda provisão. Então Isaac, ele passou a seguir no caminho da obediência, no caminho da fé. Ele adquiriu ali uma experiência com Deus que o seu pai servia. Mas, mesmo fazendo a vontade de Deus, habitando no lugar onde Deus queria que ele habitasse, Deus abençoando, Isaac teve problemas. A inveja dos vizinhos, a oposição ali naquele lugar, tentaram sabotar, tentaram prejudicar, de uma certa forma, estava sendo tentado a tomar uma atitude precipitada. Isaac, ele poderia muito bem levantar uma ofensiva, combater por aquilo, brigar por aquele poço, porque foi o seu pai que cavou aquilo ali, mas Isaac, ele permaneceu ali sem fazer ofensiva. Isaac permaneceu ali no seu lugar e cavava o poço. Eles tapavam, ia para outro lugar, cavava o poço. Não importava quantas vezes ele pudesse tapar os poços. Onde Isaac cavasse o buraco, ia encontrar água, porque Deus era com ele. Então,
O que nós aprendemos aqui? Existem momentos na nossa vida de crise, de problemas, que às vezes a gente é sujeito a errar, a agir de forma precipitada, assim como ele errou quando mentiu, não confiou em Deus naquele momento. Mas ele aprendeu com os erros e trilhou o caminho da obediência, tendo assim alcançado uma experiência com Deus de toda provisão. Mas todos nós somos sujeitos a errar também. Quantos, em um momento de crise, em um momento às vezes até de desespero, comete uma fraqueza, comete um erro e às vezes reconhece que errou. Somos humanos, enquanto estivermos aqui nesta terra, estaremos sujeitos a todas as coisas, mas o importante é nós crermos em Deus e trilhar o caminho da obediência, confiando nele, que é o Deus de toda a provisão. Nós vemos outra coisa importante aqui na vida de Isaac. Isaac, ele conquistou a paz com aqueles inimigos, com aqueles moradores estrangeiros, pagãos. Não foi pela espada, não foi pela luta, não foi pela guerra, não foi pelo combate. Isaac era um homem de um caráter ilibado. Isaac era um homem humilde, manso, de um espírito despojado. Isaac não tinha usura, não era soberbo, não era usurento, não era arrogante, mas era manso, era humilde. E essa foi a atitude dele que fez ele conquistar aqueles inimigos. Aqueles homens chegaram para Isaac e quiseram ter um concerto com ele. Estabeleceram uma paz com ele porque sabia que Isaac era um homem que tinha a bênção de Deus. Por isso que no versículo 29 do capítulo 26, veja que eles disseram com Isaac: que nos não faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz, agora tu és o bendito do Senhor. Então, os inimigos deles reconheceram que Isaac era o bendito do Senhor. Então, vale a pena nós tirarmos essa lição da vida de Isaac para aplicarmos em nossa vida. Quantos não confiam na sua autoconfiança, na arrogância, em tomar atitudes drásticas e precipitadas em momentos assim e acaba adquirindo consequências desastrosas, perde a paz, porque ninguém vence dessa maneira. Mas Isaac, ele venceu simplesmente com humildade e mansidão. E o Deus da provisão foi com ele. Deus abençoou, Deus assegurou. E chega lá no final, veja o que Deus diz para ele. Deus aparece de novo para Isaac e fortalece as promessas. Deus já havia dito lá no início do capítulo 26, confirmando as bênçãos de Abraão, mas quando chega aqui no final, no versículo 24, diz assim: e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Então Deus assegurou, Deus fortaleceu, Deus confirmou,
Deus abençoou, Deus foi com Isaac, porque Isaac, ele aprendeu a trilhar o caminho da obediência, crendo no Deus de toda provisão. Então, esse é o Deus que nós servimos, Deus, o nosso provedor. Deus, ele foi um grande provedor na vida de Isaac. Isaac não confiou na multidão dos seus servos, Isaac não confiou na sua riqueza, Isaac não confiou em espada, Isaac não confiou em lança, nem em cavalos, nem em exército. Isaac, ele era um homem manso, Isaac, ele era um homem humilde, de caráter despojado, confiou, foi no Deus de toda a provisão. E assim, Deus venceu aquela peleja, estabeleceu a paz entre os seus inimigos, somente pela sua atitude. Os inimigos foram até ele e ali quiseram estabelecer a paz, porque reconheceu que Isaac era um homem de Deus, abençoado por Deus. E assim, nós encerramos essa lição com essa ótima aprendizagem, né? Isaac, um homem humilde, um homem manso, que confiou no Senhor. Errou, teve um momento de fraqueza, mas aprendeu a trilhar o caminho da obediência, crendo no Deus de toda a provisão. Amém? Então que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?